Infertilidade secundária é o tema de hoje e nós já vamos começar aqui conversando com ele, Dr. Wilson Jacoude. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samara. A gente que agradece, a gente adora a sua presença aqui, nosso consultor oficial, para a gente ajudar, né, as mulheres, os casais que têm o sonho, né, doutor? O nosso propósito de vida, vamos dizer assim, né, é a gente ajudar as pessoas que estão necessitando na sua realização dos seus sonhos, né? É verdade. No caso da maternidade. Com certeza. Já que a gente está começando mais um ano, né, nossa primeira participação de 2023, essa virada de ano é uma oportunidade, né, para os casais, para as futuras mamães pensarem e darem início àquele sonho, né, doutor? Justamente. Num dos programas anteriores, a gente preparou ela para engravidar. Lembra que nós falamos das vitaminas, do ácido fólico, antes, né? do ômega 3, né? Agora, a gente tem que procurar avaliar aqueles casais que têm dificuldade para engravidar na segunda tentativa que eles estão fazendo, né? A infertilidade secundária, aquele casal que nos procura, normalmente já engravidou uma vez. De forma natural? De forma natural, ou mesmo de forma de fertilização, por um motivo que às vezes pode ter se curado e ela pode tentar uma gravidez natural, né? Isso não é impossível. Esses casais, às vezes, eles vêm já com um filho, né, anterior, ou mesmo ela já engravidou uma ou duas vezes, ou teve abortos, né? Então, a gente considera também uma infertilidade secundária. Não basta, não é só naqueles casais que já têm filhos vivos. Aqueles casais que têm aborto de repetição também é considerado uma infertilidade secundária. Eu ia até perguntar isso. Todo o programa, doutora, a gente recebe várias perguntas, justamente falando isso, já abortei várias vezes. O que pode levar uma mulher a abortar várias vezes de maneira natural? Então, vamos dizer assim, o mais frequente, se a paciente tem mais de 40 anos, é a idade do óvulo. Olha! Tá? Uma mulher de 40 anos, por exemplo, ela pode ter uma chance de 40% de chance de ter um aborto. Por causa do óvulo envelhecido, a própria natureza já faz uma proteção. Um óvulo envelhecido, ele pode gerar uma criança com malformação. Então, a natureza já faz uma seleção natural e não deixa essa gravidez ir para frente. Perfeito. Mas existem outras causas de infertilidade secundária. Então, a infertilidade secundária é aquele casal que tem a esposa que já engravidou uma vez. Ou seja, através de um abortamento, que ela perdeu um nenê, ou ela já tem um filho em casa. Esse a gente fala em infertilidade secundária. Ela nos procura. Geralmente, esses casais já tentam essa gravidez há 6 meses a 1 ano. Existe dentro da medicina reprodutiva uma orientação nesse sentido. A paciente até 35 anos, ela deve tentar 1 ano. Olha. Depois de 35 anos, que o óvulo já está mais envelhecido, ela não deve ficar esperando muito, ela tenta 6 meses. Essa tentativa, ela tem que ter relação sexual 2 a 3 vezes por semana. Não deve estar fazendo uso de nenhum produto que possa atrapalhar a engravidar, né? E ela tem que ter, pelo menos, o marido tem que ter um espermograma normal e ela tem que ter um exame ginecológico normal. Perfeito. Aí ela tenta 1 ano. Né? Agora, o ideal é associar nesses exames iniciais um exame que poucos médicos têm pedido. Olha. E que o ginecologista pede muito pouco, quem pede mais é o médico que faz a especialidade da reprodução, é a reserva ovariana da mulher. O que a gente tem visto, Samara, é que a mulher está cada vez mais com a reserva mais baixa. Por exemplo, você que tem 25 anos, né? Isso, você tem uma reserva... Ele está falando de mim, gente. Eu que tenho 25 anos. Você com 25 anos, com essa carinha de jovem, você tem uma reserva ovariana muito boa. Mas isso, quem vê cara não vê coração. Exatamente. Então, você precisa fazer um exame de sangue, chamado hormônio antimileriano, para confirmar que essa reserva sua está nisso. Porque a gente tem paciente de 35 que ela está com a reserva de 45. Olha. Já próximo da menopausa. Então, é muito importante que a paciente, a partir dos 25, 28 anos, peça para o seu ginecologista, não precisa ir no especialista, peça para o seu ginecologista um exame de reserva ovariana, para ela ficar tranquila, falar, não, eu posso ter meu bebê com 35. Olha, anote aí então, exame de reserva ovariana. Isso vai dar a quantidade de óvulos que ela tem. Porque hoje a gente sabe que a mulher nasce com uma quantidade de 400 mil óvulos. Então ela tem, quando ela começa a ovular, lá pelos 13, 14 anos, ela tem 400 mil óvulos para gastar. E esses óvulos, todo mês ela gasta 1000 óvulos para ter um óvulo maduro. Ela perde 1000, é recrutado 1000 óvulos, desses 1000 o melhor vai ovular. Então, aos 35 anos, ela só tem 20% dos óvulos que ela nasceu. Aí depois e são justamente os 20% piores, porque os melhores já foi na juventude.
Então, se ela tem uma reserva ovariana aos 28 anos, sabendo que aos 35 ela vai ter menos de 20%, se ela tiver 20%, ela está dentro da população normal. Mas o problema é ela chegar nos 35, ela ter 2%, né? Quer dizer, ela nasceu com menos ovos. Entendi. Ou, às vezes, ela até sofreu alguma intervenção cirúrgica, que nessa intervenção ela pode perder os ovos. Olha. Um cisto de ovário, uma endometriose que ela vai tratar, ou às vezes até uma cirurgia intestinal próxima do ovário, que os médicos usam muita corrente elétrica, bisturi elétrico, e a corrente corre para o ovário, e a gente sabe que essa corrente ela diminui a reserva ovariana. Então, os ginecologistas têm que ficar espertos com relação à reserva ovariana. Tá? Eles, muitas vezes a faculdade não ensina isso porque é uma coisa nova, Sim. então a gente tem tentado passar isso para os colegas. Peça um exame de reserva, o paciente quer engravidar mais para frente, não vai ter seu filho até os 30 anos, tem que fazer um exame de reserva ovariana. Até eu já anotei aqui, eu vou pedir, doutor, estou com 31 e pretendo em breve. E eu queria até falar uma coisa, doutor, antes da gente mostrar as nossas telas aqui, já que a gente está falando aí, no caso da infertilidade secundária, né, eu queria falar o seguinte, às vezes a mulher teve um parceiro, teve um casamento, teve um filho, aí de repente ela tem um novo casamento, um novo parceiro, e às vezes ela acha que o problema está nela, mas o quanto é importante também a gente, no caso, verificar os homens também, né? Justamente, o homem hoje ele está bebendo mais, ele está fumando mais, ele está praticando menos esporte, ele está mais sedentário, ele está usando mais droga ilícita, isso tudo mexe muito com o testículo. O testículo é um órgão hoje, tem muitas faculdades de primeiro mundo, faculdade de medicina de primeiro mundo, eles estão fazendo um trabalho que a paciente chega lá para fazer uma avaliação, antes de fazer os exames todos, hemograma, glicemia, colesterol, eles fazem uma avaliação do testículo. Olha. Faz um espermograma. Se o espermograma está ruim, você pode fazer os exames desse homem que vai dar tudo alterado. Quer dizer, o espermograma está sendo usado já para avaliar a saúde do homem. Entendeu? Se o esperma está bom, a saúde está boa. Se a saúde do homem não está boa, o esperma não vai estar bom. Com certeza. É uma proteção da natureza que o testículo ele não conhece, ele não sabe. Por exemplo, o paciente está sedentário, ele não vai saber. Está passando por estresse, ele não sabe se o homem tem uma doença, um câncer, um diabetes que vai morrer. Então, o que ele faz? Ele já diminui a produção de esperma para proteger a mulher, para não ter um filho e ficar viúva. É uma proteção do testículo, você entendeu? Que interessante. Então, nosso corpo humano é fantástico, né? Então o testículo ele tem que trabalhar numa temperatura de 35 graus, o ovário trabalha a 37 graus, por isso que ele está para fora do abdômen, ele fica na bolsa escrotal e trabalha a 35 graus e ele sofre muito com variações de temperatura. Essas pessoas que trabalham em pizzaiolo, em caldeira, geralmente eles têm uma saúde reprodutiva muito mais baixa. Olha, tá? Que interessante. Então, com relação ao homem, isso é fato. O homem, em 1920, 1940, ele tinha o dobro de esperma que ele tem hoje. Passaram 100 anos. O homem que tinha, na época, 80 mil espermas por ml, hoje ele está com 40 mil. Esse é um trabalho muito importante, foi publicado há pouco tempo. Então, diminuiu, assim, 100% a concentração de esperma. Quer dizer, se diminui a concentração, diminui a qualidade, a motilidade, a morfologia, a vitalidade, todos os fatores também diminuem. E será que a tendência ao longo dos anos é ir caindo mais, doutor, ou não? Então, a tendência é, porque o homem está cada vez mais rebelde, né? Agora, o que a gente pede? A gente faz uma divulgação, ontem mesmo a gente fez uma palestra lá na nossa clínica para as pacientes sobre reprodução. A gente tem que passar isso para a população. A população tem que fazer hoje o quê? O MEV, eu já falei do MEV aqui. O MEV o que é? É mudança de estilo de vida. Tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar a atividade física, tem que ter 8 horas de sono, tem que tomar 2 litros de água por dia, tem que liberar esse estresse através do quê? Da atividade física, né? Então, o MEV hoje é muito importante. Se você está com a sua saúde boa, possivelmente você está com a saúde reprodutiva boa. Agora, se a sua saúde reprodutiva não está boa, a sua saúde também não está boa.
Com certeza. Certo, Samara? E é o que a gente sempre fala aqui, prevenção é a palavra e cuidar da gente, né, de dentro para fora, né, doutor? Sempre. Corpo sã, mente sã e assim por diante. Vamos ver aqui as nossas telinhas para explicar melhor para o pessoal de casa. Deixa eu ver aqui a próxima para a gente comentar. Deixa eu ver aqui. O grau, olha, a infertilidade pode ser primária ou secundária, né? Que a gente está explicando aqui. Na primária, o casal, né, nunca conseguiu uma gravidez. Na secundária, o casal já teve uma gestação anterior. Seria isso, doutor? Isso. Perfeito. Tá. Próxima tela aqui. Essa gravidez da infertilidade primária é aquilo que eu falei. Essa gravidez pode não ser concluída, ela pode terminar em aborto, mas é uma infertilidade secundária. Tá? Perfeito. Aí, causas da infertilidade conjugal. Um fator misto aí, fator feminino e fator masculino. Confere, doutor, isso? Então, você vê que está bem democrático nessa olha. Olha como Deus é perfeito, né? O fator feminino, 35%, fator masculino, 35%, fator misto, 30%. O misto é quando os dois têm problema, né, Samara? Tanto o homem como a mulher, tá? Então, isso aqui tanto vale para a infertilidade primária como para a secundária. Entendi. Tá? Então, a mulher, muitas vezes, ela pensa, eu não estou conseguindo engravidar, meu marido já me deu um filho e tal, o problema é eu. Não. Olha... O homem mudou o estilo de vida dele. A importância de investigar, né? Então, também. tem que pedir um espermograma primeiro, antes de passar por problemas, por exames invasivos na mulher. O espermograma é um exame inofensivo, não é invasivo. Agora, você vai fazer um raio-x contrastado numa paciente, uma histerosalpingografia, antes de fazer o espermograma? Não, está errado. Tem que avaliar o homem primeiro. Avaliou o homem. Onde está o problema? Avaliou o touro, que eu falo, né? O touro tá bom? Então, tá bom, então agora vamos ver o outro. Vamos avaliar a mulher. Né? Então, na mulher, que exame a gente pede? A gente vai ter que fazer um exame ginecológico, tirar a história, anamnese, conversar com a paciente, né? Ver se ela já não passou por algum problema de alguma infecção, nesse período depois que teve o primeiro filho, se ela teve alguma alteração hormonal. Então, você tem que pedir os exames hormonais, um ultrassom para ver o útero, o ovário, as trompas. Para ver as trompas com detalhe, a gente pede a histerosalpingografia, que é esse raio-x contrastado. Ele é muito importante porque ele vai dar o caminho que o esperma faz, desde a entrada no colo do útero até chegar lá na trompa para fertilizar o óvulo. Olha. Então, muitas vezes a paciente, ela é normal, o marido é normal, você pede o raio-x, no mês seguinte ela engravidar, naturalmente em casa. Que Por quê? interessante. Porque algumas mulheres, às vezes, pode ter um pouquinho de sangue na trompa, obstruir a trompa, um muco que fica ali obstrui. Então, o exame, por si só, ele faz uma limpeza, ele faz uma lavagem na trompa e no mês seguinte a paciente engravida naturalmente. Aí, tá vendo? Sempre procurar um especialista, né, gente? E já quero voltar, doutor, com uma dúvida que eu achei bem interessante. A Cláudia, ela não deixou a cidade, mas ela tá perguntando se a Covid-19 pode causar infertilidade, porque ela teve Covid-19 2 vezes e ela quer se preparar para engravidar. Pode sim. Qualquer doença infecciosa, ela pode alterar a coagulação do sangue, Samara. Alterando a coagulação do sangue, essa paciente vai ter mais dificuldade para engravidar. E normalmente o que dá mais, o que vai, a gente tem que ter mais cuidado é com relação ao abortamento. São pacientes que têm uma chance maior de ter abortamento. Olha. Porque o sangue estando mais grosso, esse bebê vai ser menos oxigenado, principalmente no início da gravidez. E essas pacientes também são pacientes que estão mais sujeitas a ter trombose, ter embolia pulmonar, ter um derrame, ter um infarto, porque o sangue mais grosso, ele é um evento trombótico, tromboembólico. Ele provoca o trombo e dá embolia. Você pode ter um trombo na perna, uma trombose na perna, esse trombo ele pode se deslocar e ir para o pulmão, dar uma embolia pulmonar, ou às vezes para o coração e dar um infarto, ou para o cérebro e dar um derrame pleural na paciente, um AVC. Então, essas pacientes que teve já Covid e dengue em intensidade, vamos dizer assim, mais forte, elas têm que procurar um médico e fazer exames para ver a sua coagulação do seu sangue. Que interessante. Tá? É muito importante. Muito importante mesmo. Queria lembrar que estamos ao vivo no YouTube. Corre lá no canal da TV Band Paulista, estamos ao vivo lá, tá? Inclusive, a nossa telespectadora de Bataguaçu, a Daniele, de Bataguaçu, ela está acompanhando a gente pelo YouTube e ela falou assim, doutor, eu tenho o sonho de ser mãe, pretendo fazer fertilização e ela quer saber se ela pode escolher ter gêmeos ou se é algo que acontece naturalmente.
Não, então, a gravidez gemelar, primeiro a gente tem que avaliar o útero dela, se o útero dela comporta uma gravidez gemelar, se ela tem um útero bem fechadinho, se ela não tem o que o pessoal falava antigamente, a boca do útero aberto, né, o colo do útero aberto. Porque se você transfere 2 embriões para uma paciente que tem uma incompetência istmo-cervical, é quando o útero está aberto, essa paciente vai perder os 2. Entendi. De 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, ela tem que fazer uma avaliação com o especialista, ver se a anatomia do útero é normal. Sendo normal, a gente pode fazer uma fertilização e transferir 2 embriões. Se ela transferir 2 embriões de ótima qualidade, qual que é a chance dela engravidar? Por que a gente transfere 2? Para a mulher engravidar de 1. Aumentar a chance de engravidar de 1. Perfeito. Se porque acontecer a raça humana, ser gêmeos, né, doutor? Nós humanos não fomos feitos para ter 2, 3 bebês, nós somos feitos para ter um bebê de cada vez. É diferente do animal. Porque o útero, ele comporta bem uma gravidez. 2 gravidez, a paciente às vezes tem que fazer um pouquinho mais de repouso. Fico pensando naquelas mulheres que têm 5 quíntuplos. Gente, esses dias eu vi na internet uma matéria, eu fiquei chocada. Não. A barriga fica desse tamanho. Então, é sofrido, doutor? Deve ser, né? Eu já fiz acompanhamento de 4. 4, olha. 4 gêmeos, tá? Tive que internar a paciente com 20 semanas, consegui levar até 29 semanas, que é 6 meses e meio para 7 meses. Aí conseguimos salvar os 4. Olha só. Então, foi ótimo, foi bom, mas você desequilibra totalmente essa família, né? Com certeza. Sabe, de estrutura, você está esperando 1. De repente, 2, mas essa 3, paciente 4. não foi paciente nossa, ela foi encaminhada pelo médico de Assis, que o médico deu um remedinho para ela tomar, ela tomou, o marido tinha um esperma muito bom, ela teve 4 ovulações e engravidou. Nossa. Porque normalmente não é assim que a gente faz. A gente faz o tratamento com indutor de ovulação e a gente faz ultrassom seriado para ver se a paciente, quantos óvulos ela vai ter. Se ela tiver mais que 3 óvulos, a gente cancela o ciclo, naturalmente, que ela vai namorar em casa. Agora, para fertilização in vitro, o que a gente faz? Transfere 2 para a gente ter uma chance de engravidar de 1 de 60%. De engravidar dos 2, a chance é 20% de chance. Olha. Por que a gente não transfere só 1? Porque se você transferir só 1 embrião, a chance cai para 40% de você engravidar de 1. Entendeu? Então, se vir 2, amém, uma bênção. Aí ela vai ter que ter um cuidado dobrado, né? Ela vai ter que fazer um pré natal, ela vai ter que fazer mais repouso, uma disciplina alimentar mais rigorosa, né? Tem todo aquele... Já é uma paciente de alto risco, né? Entendi. Já é que nem você cuidar de uma diabética, de uma pressão alta. Com gemelar dá mais trabalho. Olha só. Doutor, daria pra gente ficar o resto da tarde aqui falando do assunto, que é um assunto, né, que a gente gosta bastante de ajudar aí os casais, as mulheres, né? Várias perguntinhas chegando. Então, espero o senhor aqui na próxima pra gente esclarecer as dúvidas, viu? E agora... Com prazer. Estaremos de volta o mês que vem para a gente... ajudar, né? Com certeza. E quem sabe até ajudar você que tem uma relação homoafetiva, né? A gente vai entrar nesse assunto em breve, doutor. Tá, agora tá vamos ver o que está acontecendo no